Olá, boa tarde. Bom, meu nome é Pedro. Eu acho que vou tentar comunicar convosco de pé, porque, tanto quanto eu consegui entender há pouco, estando sentados, há sempre algumas pessoas que não nos vão conseguir ver. Eu venho fazer convosco uma coisa muito simples, basicamente venho partilhar o meu ofício. Eu recebi o desafio do Padre Manuel e do João Sarmento para escrever o legómena deste mês, que era uma palavra que eu desconhecia, uma criação do Padre Manuel Antunes, e aquilo que me foi pedido foi que fizesse uma espécie de declaração de amor ao meu ofício, à minha disciplina de trabalho. E a minha disciplina de trabalho, apesar da minha formação ser de ator, a base do meu trabalho, e foi por isso que eu fui estudar teatro, tem a ver com oralidade e dizer texto, e muito especificamente dizer poemas às pessoas. É basicamente isto que eu faço na vida. E, portanto, o texto que eu escrevi é uma espécie de declaração de intenções sobre isso, sobre dizer poesia. Eu acho que talvez faça sentido, isto é um texto bastante curto, eu se calhar introduzo mesmo lendo-vos o texto, este curto texto que escrevi, e depois a partir daí faremos uma pequenina viagem só, um passeio por alguns textos. Dizer poesia, o mistério, o serviço e a armadilha. Tenho de pegar as palavras com cuidado, confeitá-las na língua, rebuçá-las. João Cabral de Melo Neto, artífice do poema Objeto e das palavras coisas, convida-nos ao cuidado para trabalharmos a matéria. Talvez resida aí o mistério do signo, transmitir imagens com o som das palavras. Pensemos a voz como objeto sonoro. Uma vez produzida, é reverberada no corpo, onde as caixas de ressonância vão tratar a cor e a textura. Na boca, trabalhamos a forma dessa plasticina colorida. É chegada a vez do traço fino do desenho, da voluptuosa construção física da palavra. Desse namoro, da palavra conceito que atravessa o corpo, nasce a palavra objeto, pronta a servir. O ofício do intérprete é este: escolher, trabalhar, servir. Como ao escultor, cabe-lhe o trabalho de escolher a matéria, descobrir a forma e tirar o excesso para despoluir a obra. A dicção não implica estar alegre ou triste, mas dar minha voz à veemência das coisas, escreveu Sofia de Mel Braga. O poema, como matéria humana em si mesmo, quando é dito, já é atravessado por um segundo sujeito. É este quem nos está a servir a outros, que o transformarão infinitas vezes nas suas percepções. Sem o manicaísmo de uma interpretação certa em oposição a uma errada, nem excluindo a subjetividade de uma leitura, que é sempre o reflexo da experiência e sensibilidade, o intérprete tem o desafio de depurar a sua performance de artifícios. Esta é a grande armadilha, o artifício. Seja ele movido pela vaidade, pela emotividade ou por uma vontade paternalista de melhor explicar o texto ao seu público, vamos ao Leonard Cohen numa curta passagem do seu Como Dizer Poesia. O poema não é um slogan, não poderá publicitar-te, não poderá promover a tua reputação de ser sensível. Não representes as palavras. Nunca representes as palavras. As palavras morrem se as representares. Murcham. E a única coisa que sobrará será a tua ambição. O intérprete desloca-se na busca do poema e da sua verdade, como o burro persegue a cenoura suspensa na cama. É isso que o faz mover-se. No dia em que para, não é porque o tenha alcançado. Poderá ser por cansaço, ou talvez os olhos encadeados pela luz não o deixem ver a cenoura. Isto é a premissa daquilo que eu entendo como sendo a minha busca no ofício de dizer poesia, que é esta ideia de depurar o texto e de procurar comunicar com verdade, comunicando imagens às pessoas, entregando imagens e tentando depurar ao máximo as tentações, os artifícios, as vaidades, as coisas que vêm com o ato performativo em si. Claro que isso é uma coisa inalcançável, não é? É por isso que eu falo da tal cenoura suspensa na cana, que vai à frente do burro.
e que fazem dar buco. É óbvio que eu nunca lá chegarei, nem ninguém lá chegará alguma vez, mas é exatamente isso que eu acredito que nos manterá em movimento. Eu vou ler-vos agora algumas pequenas coisas. Eu vou começar com um texto que é uma espécie de brincadeira por causa desta ideia de entregar imagens às pessoas. Vou-vos ler um texto do Vassili Kandinsky, do pintor, com uma tradução do Mário Cesarini. Chama-se Os Passeios. Já viram aquele grande prédio que está na extrema periferia daquele grande campo amarelo-dourado? Então, também já viram a criada, que todos os dias se passeia das 4 às 5 em roda do prédio, com a sua touca branca na cabeça e o bebê nos braços. A criada também é grande. E a touca é grande. Só o bebê é pequeno. São os contrastes. Impossível não reparar na grande chaminé que está no outro lado do grande campo amarelo-dourado. Justamente, a chaminé aparece no extremo limite do grande campo amarelo-dourado, no lado oposto ao do grande prédio. É uma coisa natural, sem inimigo. O grande prédio num lado do grande campo amarelo-dourado e a grande chaminé no outro lado. É mais do que natural. O que é um bocadinho inquietante é que todos os dias, entre as 4 e as 5 horas precisas, um grande cavalo branco vem dar um passeio à volta da grande chaminé. Mas enfim, também é natural. O grande cavalo branco passeia em volta da grande chaminé, ora, deixá-lo passear. E a criada que se passeia com a grande touca branca na cabeça e o pequeno bebê nos braços. Deus meu, não há nada mais natural. Um tanto enigmático, pelo menos para mim, é que a criada passeia todos os dias à roda do grande prédio, não somente das 4 às 5 horas precisas, mas também da esquerda para a direita. Mas isto ainda podia admitir-se, porque não? Verdadeiramente enigmático, pelo menos para mim, é que simultaneamente, todos os dias, das 4 às 5 horas, o grande cavalo branco anda às voltas da esquerda para a direita. E vê-lo-eis. Quase me esquecia de acrescentar que a dita criada é bonita. Muito bonita. Muito. Muito bonita. E o cavalo também não está mal. Isto aqui temos um bocadinho desta brincadeira da forma, pensar na forma de como dizer o poema, com esta questão da transmissão de imagens. Este poema é um belíssimo exemplo disso. Depois, eventualmente, fica a faltar o porquê. Que é, porquê fazer isto? Porquê dizer poemas às pessoas? Com que intenção? Com que intuito? Vou-vos ler um poema de Manuel António Pina que se chama A Poesia Vai Acabar. A poesia vai acabar, os poetas vão ser colocados em lugares mais úteis. Por exemplo, observadores de pássaros, enquanto os pássaros vão acabar. Esta certeza tive eu hoje ao entrar numa repartição pública. Um senhor miúdo atendia devagar ao balcão e eu perguntei o que fez algum poeta por este senhor. E a pergunta afligiu-me tanto por dentro e por fora da cabeça que tive de voltar a ler toda a poesia desde o princípio do mundo. Uma pergunta numa cabeça, como uma coroa de espinhos. Estão todos a ver? Onde é que o autor quer chegar? Sim. Então, agora e ainda nesta ideia de porquê dizer poesia e que poemas dizer. Vou-vos dizer um poema do Gabriel Celaya, um poeta espanhol, que se chama A Poesia é uma arma carregada de futuro. Uma tradução de José Deus. Quando já nada se espera de pessoalmente exaltante, mas se palpita e se continua para cada consciência ferozmente existindo,
cegamente afirmando como um pulso que lateja nas trevas. Quando se olham de frente, os claros olhos vertiginosos da morte dizem-se as verdades, as bárbaras, terríveis, amorosas crueldades. Dizem-se os poemas que dilatam os pulmões de quantos asfixiados pedem ser, pedem ritmo, pedem lei para o que sentem excessivo. Com a velocidade do instinto, com o raio do prodígio, com a mágica evidência, converte-se o real no idêntico a si mesmo. Poesia para o pobre, poesia necessária como o pão de cada dia, como o ar que exigimos 13 vezes por minuto para ser, e enquanto somos, dizer um sim, que glorifica. Porque vivemos de vez em quando. Porque mal nos deixam dizer que somos quem somos. Nossos cantos não podem, sem pecado, ser um ornamento. Estamos a tocar o fundo. Maldigo a poesia concebida como luxo cultural pelos neutrais, que lavando as mãos se desinteressam e invadem. Maldigo a poesia de quem não toma partido até manchar-se. Faço minhas as faltas. Sinto em mim quantos sofrem e canto ao respirar. Canto e a cantar para além das minhas mágoas pessoais. Fico maior. Quisera dar-vos vida, provocar novos atos. E calculo por isso com técnica que vence. Sinto-me um engenheiro do verso, um operário que com outros trabalha a Espanha nos seus aços. Assim é a minha poesia ferramenta. E ao mesmo tempo, pulsação do unânime e cego. Assim é. Arma carregada de futuro explosivo com que aponto ao peito. Não é uma poesia gota a gota pensada, nem um belo produto, nem um fruto perfeito. É como o ar que todos respiramos. É o canto que difunde o que dentro levamos. São palavras que todos repetimos, sentindo como nossas, e voam, e são mais do que elas dizem. São o mais necessário, o que possui um nome, no céu. Na terra, são os atos. O vosso tanque general é um carro forte. Derruba uma floresta, esmaga 100 homens, mas tem um defeito. Precisa de motorista. O vosso bombardeiro general é poderoso. Voa mais do que a tempestade, transporta mais carga que um elefante, mas tem um defeito. Precisa de piloto. O homem, meu general, é muito útil. Sabe voar, sabe matar, mas tem um defeito. Sabe pensar. Isto é um poema de Bertolt Brecht, do alemão. Eu vou-vos dizer agora duas grandes poetas portuguesas em sequência. Um poema da Filipa Leal, bem, incomparavelmente, eu disse duas grandes poetas portuguesas, colocar uma ao lado da outra, talvez seja um bocadinho demais, mas é um poema da Filipa Leal e um poema da Sofia de Melbrecht. O primeiro poema chama-se Europa, foi escrito em 1900 era ótimo, em 2012, no auge da crise económico-financeira, numa altura em que o nosso projeto solidário, humanitário, de distribuição de riqueza, de maior igualdade da Europa, estava a ir rapidamente pelo ralo, e estávamos outra vez a subir fronteiras em vez de descermos, fronteiras económicas e de dívidas. Apontas para o rosto sarcástico do sol de inverno e disparas. Há tantos meses que não chove. Reparaste? É o próprio céu a desistir de ti. E mesmo assim tu disparas. Só sabes disparar. Estás enganada, Europa. Envelheceste mal e perdeste a humildade. Não é contra o sarcasmo que disparas, não é contra o inverno, nem sequer contra o insólito, contra o desespero. Tu disparas contra a luz. Podes atirar-nos tudo à cara, Europa. Bombas, palavras, relatórios de contas. Podes até atirar-nos à cara um deputado, uma cimeira. Mas os teus filhos não querem gravatas, os teus filhos querem paz. Os teus filhos não querem que lhes des a sopa. Os teus filhos querem trabalhar. Há tantos meses que não chove. Reparaste? A terra está seca.
Nem abraçados à terra conseguimos dormir. Enquanto te escrevo, tu continuas a fazer contas, Europa. Quem deve, quem empresta, quem paga, mas os teus filhos têm fome, têm sono. Os teus filhos têm medo do escuro. Os teus filhos precisam que lhes cantes uma canção, que os vás adormecer. Eu acreditei em ti e tu roubaste-me o futuro e o dos meus irmãos. Se estamos calados, Europa, é apenas porque, contrários ao teu gesto, nós não queremos disparar. As pessoas sensíveis não são capazes de matar galinhas. No entanto, são capazes de comer galinhas. O dinheiro cheira a pobre e cheira à roupa do seu corpo. Aquela roupa que depois da chuva secou sobre o corpo porque não tinham outra. O dinheiro cheira a pobre e cheira à roupa que depois do suor não foi lavada porque não tinham outra. Ganharás o pão com o suor do teu rosto. Assim nos foi imposto. E não com o suor dos outros ganharás o pão. Oh, vendilhões do tempo. Construtores das grandes estátuas balofas e pesadas, ou cheios de devoção e de proveito. Perdoai-lhes, Senhor. Porque eles sabem o que fazem. E vou terminar com o livrinho que me pôs a dizer poemas, que é o Guardador de Rebanhos, do Alberto Queiro, uma pessoa. Uma edição bem antiguinha, de 74, da Ática, que me foi oferecida pelo meu padrasto e que lhe tinha servido antes disso para ele ir à boleia até Lagos. Talvez aqui eu tenha começado a perceber para que é que servia o livro de poemas. E eu comecei a dizer poesia pela vontade de dizer os poemas deste livro do Queiro. E vou terminar com um texto que é muito especial para mim, que é o poema 8º. E contar-vos só, que acho que no ambiente em que estamos tem essa ironia particular. Há 20 anos eu estava a fazer uma sessão de poesia em Fátima e terminei com este poema. E a senhora que me tinha convidado chegou ao fim e disse-me: olha, eu gostei muito da sessão, mas aquele poema que disse sobre o menino Jesus, se aquilo não fosse do Fernando Pessoa, eu tinha ficado muito chocada. No meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, a arrancar flores para as deitar fora, a rir, de modo a ouvir só longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. No céu era tudo falso. Tudo em desacordo, com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério, de vez em quando se tornar outra vez homem, estar sempre a morrer, subir para a cruz com uma coroa toda à roda de espinhos, os pés espetados por um prego com cabeça e até com um trapo à roda da cintura, como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe, como as outras crianças. O seu pai era 2 pessoas. Era um velho, chamado José, que era carpinteiro, e que não era pai dele. E o outro pai era uma pomba estúpida. A única pomba feia do mundo, porque não era do mundo, nem era pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher, era uma mala, que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera um pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou 3. Com o primeiro, fez com que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. E com o terceiro, criou um Cristo, deixou pregado na cruz que há no céu e serve de modelo às outras. E depois fugiu para o sol e desceu no primeiro raio da pandemia. Hoje vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso natural. Limpa o nariz ao braço direito, chapinha nas poças de água, colhe flores, gosta delas, esquece, atira pedras aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães, e porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em ranchos pelas estradas com as vidas às cabeças e levanta-lhes as saias. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores.
Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. E diz muito mal de Deus. Diz que ele é um velho estúpido e doente, sempre a escarrar no chão e a dizer indecências. A Virgem Maria passa as tardes da eternidade a fazer bem e o Espírito Santo coça-se com o bico e empoleira-se nas cadeiras e sujas. Tudo no céu é estúpido, como a Igreja Católica. E ele diz-me que Deus não percebe nada das coisas que criou, se é que elas criou, do que duvido. E ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória, mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem. Mais nada. É por isso que se chamam seres. E depois, cansado de dizer mal de Deus, o menino Jesus adormece nos meus braços e eu levo-o ao colo para casa. Ele mora comigo na minha casa, ao meio do útero. Ele é a eterna criança. O Deus que faltava. É o humano que é natural. É o divino que sorri, que brinca, e é por isso que eu sei, com toda a certeza, que ele é o menino Jesus verdadeiro. E a criança tão humana que é divina é esta minha cotidiana vida de poeta. E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta, sempre. Que o meu mínimo olhar me enche de sensação e o mais pequeno som, seja o que for, parece falar comigo. A criança nova que habita onde vivo dá-me uma mão a mim e a outra a tudo que existe. E assim vamos os três pelo caminho que houver, saltando, cantando, rindo, gozando o nosso segredo comum, que é o de saber por toda a parte que não há mistério no mundo. Tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção do meu olhar é o seu dedo apontado. O meu ouvido, atento alegremente a todos os sons, são as cócegas que ele me faz, brincando nas orelhas. Damos tão bem um com o outro, na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro. Mas vivemos juntos, e dois, com um acordo íntimo. Com a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer, brincamos às 5 pedrinhas, nos degraus da porta de casa, graves, como convém a um Deus e a um poeta. E é como se cada pedra fosse todo um universo. E fosse, por isso, um grande perigo para ela deixá-la cair no chão. E depois eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens. E ele sorri, porque tudo é incrível. Ri dos reis e dos que não são reis, e tem pena de ouvir falar das guerras, dos comércios, dos navios que deixam fumo no ar dos altos mares, porque ele sabe que tudo isso falta àquela verdade que uma flor tem ao florescer, que anda com a luz do sol a variar os montes, os vales, a fazer doer aos olhos os muros caiados. E depois ele adormece. E eu deito. Levo-o ao colo para dentro de casa e deito-o despindo lentamente, como seguindo um ritual muito limpo, todo materno, até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma. Às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Viram as pernas para o ar, põe uns em cima dos outros, bate as palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filho, seja eu a criança, mais pequena. Pega-me tu ao colo e leva-me para a tua casa. Despe o meu ser humano, cansado, deita-me na tua cama, conta-me histórias para eu adormecer e dá-me sonhos teus para eu brincar, até que eu nasça qualquer dia, que tu sabes qual é. Esta é a história do meu menino Jesus. Porque a razão que se perceba não há de ser ela mais verdadeira do que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam. Obrigado.